Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, o Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica comigo, não vai pulando logo pra hora das cartas. Eu sei que existe a curiosidade, a gente quer logo saber que mensagem Maria Padilha vai trazer, mas eu te convido a ficar comigo. Assim como eu estou criando uma conexão com Maria Padilha, é muito importante que você também consiga criar essa conexão. Como eu sempre falo, para que não somente as mensagens elas façam sentido para a tua vida, mas também para que as coisas ditas aqui elas possam, de alguma forma, te ajudar e as coisas possam começar a acontecer. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso eu vou dando os meus recadinhos, vou embaralhando o tarô. E eu te peço que olhe bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição, traz teus pedidos e pede que Maria Padilha fale com você e te ajude aí a decifrar, de repente, enigmas que estejam acontecendo na tua vida. Para quem não me conhece, gente, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô apenas agora cheguei na internet, criei o meu canal no final de novembro. Então eu te convido, se você chegou até aqui, me siga também nas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Por lá eu posto fotinho minha, vira e mexe eu apareço nos stories. Futuramente, quando eu voltar a morar no Brasil, eu pretendo também mostrar a construção da minha sala de atendimento. Pretendo ensinar algumas ritualísticas, tenho bastante conteúdo que eu quero estar criando para vocês. E quero também lembrar que vocês, caso alguém entre em contato aí oferecendo ritualística, oferecendo trabalho espiritual, leitura, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Então eu peço muito para vocês que bloqueiam já na hora, não responde, denuncia se for preciso, chama a polícia também e peço que me avisem para que eu fique sabendo que eu possa também denunciar e bloquear. Bom, gente, os meus vídeos, as leituras são 100% intuitivas, 100% guiados por Maria Padilha. Os meus vídeos, eles não têm edição de corte, então eu sento aqui e descubro junto com vocês que mensagem que Maria Padilha traz em cada tiragem. No final eu assisto, coloco um título, coloco uma thumb, eu posto na internet e eu peço então que Maria Padilha, junto com a espiritualidade, se encaminhe de levar o vídeo para quem está precisando. Então, se você chegou até aqui, se você quer que nada é por acaso, e se você gostar do meu conteúdo, eu te convido também a se inscrever no meu canal. Eu tenho uma meta de chegar em 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. Se nós continuarmos aí na meta, no ritmo que está indo, de 50, 100 pessoas mais ou menos por dia, como está sendo, eu consigo bater essa meta. Então, eu te convido, se gostar do meu conteúdo, se inscreve no meu canal e peço para vocês também deixem like, deixem hype. Eu moro na Alemanha, então é muito importante para mim que o público brasileiro e de pessoas que falam português comentem bastante aqui nos meus vídeos, para que o YouTube cada vez recomende mais, não somente aqui pela Alemanha, mas também para países onde as pessoas possam entender a minha língua. Hoje eu peço para vocês um pouquinho de compreensão também com a minha voz, porque eu estou com uma gripe bem forte, mas eu não quero falhar com os vídeos aqui no canal. Eu acho que essa missão ela é muito importante. Maria Padilha transformou a minha vida, e como eu sempre falo, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então eu tô aqui com uma missão realmente de poder ajudar vocês para que despertem o que tem de melhor aí dentro, para que vocês consigam se libertar do que precisa se libertar. Então eu peço aí um pouquinho de compreensão com a minha voz, que realmente está falhando, mas eu tô gravando os vídeos porque eu tô com um pouco de receio de acabar ficando sem voz e depois eu passar muito tempo sem vídeo no canal. Então, eu gravando agora, eu consigo depois descansar para recompor a minha voz, tudo bem? Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para receber a mensagem que a senhora traz no vídeo de hoje. Eu te peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora me abençoe e abençoe quem está assistindo esse vídeo. Peço que nenhum espírito obsessor possa chegar perto de nós, que nenhum comentário negativo possa nos atrapalhar. Eu peço, Padilha, que a senhora abra minha mente, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente e a minha boca para tudo aquilo que for espiritual, que a senhora aguce a minha intuição. Peço que a senhora aguce o meu sexto sentido e que os meus olhos eles possam olhar para as cartas e enxergar com clareza a mensagem que a senhora está trazendo, ler as cartas com clareza e peço também que meu ouvido esteja aberto para escutar a tua voz e que a senhora possa sussurrar na minha mente, no meu ouvido, palavras que possam me conduzir aqui durante a leitura. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos aí uma boa sorte. Opa, tem carta aqui virando sozinha já, que isso. Desejo para todos aí uma boa sorte, uma boa leitura, boa concentração. Desejo para vocês que consigam, nesse momento, se desconectar um pouquinho da família, se desconectar um pouquinho dos amigos e dedicar esse momento realmente aqui a vocês.
para que Maria Padilha possa falar, beleza? Como sempre, eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda. Hoje eu tô usando um tarô que eu quase não uso aqui no canal. Na verdade, porque ele desliza um pouquinho, sabe? Mas vamos lá então. Uau, começamos logo com a carta do enforcado. É a primeira carta que vem chegando aqui para vocês. Nós temos o 9 de copas. Três de ouros. A carta do louco. Carta do Ás de ouros. Sete de espadas. Eu tenho 5 de ouros. 8 de ouros. Eu tenho 9 de paus. E eu tenho 2 de espadas chegando aqui para vocês também. Gente, aqui tem uma tiragem um tanto quanto peculiar, eu poderia até dizer isso aqui. Porque eu não sei se necessariamente aqui a Padilha está falando de você. Tá? Eu sinto aqui uma energia em você, até mesmo eu posso falar de certa decepção, de certa tristeza. Vamos lá, eu vou deixar esse restinho das cartas aqui no cantinho. Primeira coisa, eu vou precisar tomar um chazinho, que é rapidinho. Ó, de novo com a minha canequinha. Esse enforcado, eu olhei para essa carta, a primeira coisa que me remeteu aqui, antigamente, quando as pessoas elas eram culpadas por algo, elas costumavam perder a vida, né? Normalmente isso aqui acontecia muito. E o enforcado, ele tá de cabeça para baixo. Então ele também é uma carta que ele fala muito assim sobre papéis invertidos. É como se de alguma forma você tivesse aqui sendo responsabilizado, julgado, condenado, poderia até dizer isso, por coisas aqui, por culpas que elas não foram cometidas por você. De alguma forma aqui, é uma carta que também ela fala muito de sacrifício. E você vem se sacrificando aqui por algum período, carregando um peso que não é teu, que realmente não é teu. E eu posso até falar que realmente aqui é uma energia de acusação injusta. Eu não sei exatamente o que essa pessoa aí esteja te acusando, do que tenha sido feito, o que tenha sido falado. Que mentira, ou que calúnia, ou até mesmo se alguém aí tentou de alguma forma, ou está tentando de alguma forma, fazer com que você seja mal visto por outras pessoas. A carta do enforcado, ela traz muito aqui uma questão de inversão de valores realmente. É como se você tivesse agora, ou talvez tenha acontecido aí que dedos foram apontados para você, mas por coisas que não foram você que fizeram. E eu digo isso com muita clareza, porque o 9 de copas, ela é uma carta que ela fala muito também sobre consciência limpa. É como se interior, é como se dentro da tua cabeça, dentro do teu interior, você está com a tua consciência limpa, você tem certeza de que a culpa não foi sua. Talvez você esteja carregando aí um pouco de dor e de sofrimento por conta de julgamento externo, por conta do que outras pessoas estão falando ou podem falar. Mas eu vejo aqui que você está realmente com a sua consciência muito limpa, com a sua consciência muito tranquila. O 9 de copas, ele mostra um equilíbrio interno muito grande dentro da gente, sabe? Então aqui a Padilha vem praticamente te absolvendo de você continuar aqui arrastando culpas que elas não são suas dentro de você.
Eu não sei, como eu te falei, são leituras gerais aqui no YouTube. Então, cada um precisa adaptar para sua realidade, cada um precisa adaptar para aquilo que está vivendo. Mas se a leitura começar a fazer sentido para você, comente aqui embaixo a palavra verdade para que eu entenda que você está prestando atenção e que está fazendo sentido para você de alguma forma. Porque eu vejo aqui que alguém passou pela tua vida e agora essa pessoa está querendo jogar a responsabilidade das decisões em cima de você. Esse 3 de ouros... Opa, só pegar aqui. Esse 3 de ouros, ela é uma carta que ela fala muito de uma certa exposição pública aqui nessa leitura. É como se de alguma forma aqui nessa conversa, aqui essa pessoa estivesse te expondo ou te expôs de alguma forma em um grupo. Porque eu vejo que mais de uma pessoa, tem terceiros envolvidos, sabe? E de alguma forma existe também um julgamento externo aqui nessa leitura. O 3 de ouros, ele vem mostrando que existe de alguma forma, talvez para você, a vontade ou a necessidade de provar que não é exatamente como essa pessoa está falando ou de que não é o que essa pessoa está falando. Mas você também se preocupa aqui porque a tua imagem, de alguma forma, ela vem sendo questionada. E você quer seguir em frente, se desfazendo e deixando aqui com que as coisas fiquem claras, porque dentro de você, aqui como 9 de copas já falou, aqui dentro de você existe uma consciência limpa. Você sabe que é verdade que você carrega dentro de você, mas externamente e para outras pessoas existe o medo do julgamento, de alguma forma. Eu já vou puxar logo aqui a carta do louco. Eu não vou nem me estender muito nessa primeira parte aqui, porque a carta do... Opa, perdão, falei minha voz. A carta do louco, ela mostra que talvez você, sendo aqui uma pessoa um pouco espontânea, de alguma forma uma pessoa com atitudes livres, sabe? Você talvez rompendo aqui expectativas de outras pessoas, e você conseguindo e querendo seguir em frente de forma livre. E talvez todos esses julgamentos agora de alguma forma eles te tragam também liberdade. Porque você sabe que interiormente, dentro de você, você está livre já dessas culpas. Você sabe que você não carrega essas culpas dentro de você. Mas como talvez existe aqui um grupo de pessoas que está me assistindo, que talvez de alguma forma o dedo tenha sido apontado, e aqui tá, talvez até mesmo dentro de um grupo, pode ser que familiar, pode ser entre parentes, provavelmente isso aqui é familiar. Então aqui entre parentes, agora você de alguma forma você deu uma decaída, mas também isso aqui está de alguma forma te libertando, sabe? De alguma forma está te libertando. O Ás de Ouros, ele mostra aqui para mim que o teu caráter, ele mostra aqui para mim que a tua honra, ela é uma base muito sólida. Então você vai ter e você está tendo aqui uma chance de recomeço. E a Padilha diz que você não gaste o seu tempo se explicando, você não gaste o seu tempo tentando mostrar algo que não foi você que causou. Alguém está tentando aqui de alguma forma inverter os valores e entregar para você a culpa que não é sua. É engraçado, né, que essa tua leitura aqui, ela começa com enforcado e termina com 2 de espadas, hein? E termina com 2 de espadas. Mas vamos lá, o 7 de espadas, ela é uma carta que ela fala muito sobre mentira. Até muitas pessoas que nem entendem de tarô sabem que essa carta que ela fala muito sobre mentira. E aqui nesse caso eu vejo realmente uma pessoa aí na tua vida que me parece até um mentiroso nato, sabe? Uma pessoa que nasceu para mentir. Uma pessoa que com palavras ela distorce as coisas, ela distorce os fatos. Essa pessoa de alguma forma ela busca limpar a barra dela e fugir aqui de responsabilidades que ela mesma causou. É como se essa pessoa que ela tivesse causado na vida dela muito transtorno, sabe? Como se ela mesma tivesse se afundado, como se ela mesma tivesse destruído a própria vida e agora de alguma forma ela está fazendo aqui um jogo psicológico onde ela está tentando colocar essa culpa em cima de outras pessoas para se livrar daquilo que realmente ela causou. É como se para ela fosse, posso até que falar, uma fuga. A fuga de encarar o próprio erro, de encarar as decisões que ela tomou no passado
e que essas decisões tiveram consequências muito grandes, sabe assim, realmente muito grandes. De alguma forma, essa própria pessoa aqui, ela causa na vida dela uma certa exclusão. Ela causa na vida dela e ela se sente também, de alguma forma, abandonada. Mas isso aqui são por coisas e são por decisões que ela mesmo vem causando, que ela mesmo, sabe assim, coisas que ela escolheu fazer. Gente, eu vou precisar tomar um pouquinho de chá, só um minutinho. Aqui são coisas que ela mesmo causou lá atrás, atitudes que ela teve, decisões equivocadas que ela tomou, irresponsabilidades. Aqui é uma pessoa que de um caráter extremamente duvidoso, tá? E agora essa pessoa, ela tá colhendo o preço. A vida, de alguma forma, ela veio que colhendo o preço para ela. Eu não sei se para alguns de vocês, no caso, para essa pessoa em si, né? A vida possa estar cobrando dela na saúde, a vida possa estar cobrando dela nos caminhos fechados, na parte amorosa. Eu não sei. Só que a sensação que eu tenho aqui é de que essa pessoa, de alguma forma, agora ela quer se fazer de coitada para que as outras pessoas se sintam culpadas, como se o que aconteceu na vida dela não foi culpa dela mesmo. Foi culpa das pessoas que, de alguma forma, ou não ajudaram, ou que, de alguma forma, não deram uma estrutura para ela. Mas não é isso aqui que eu tô vendo, tá? E para alguns de vocês, eu posso até falar que aqui nessa leitura existe claramente uma energia de filhos e pai. Pode ser que para alguns de vocês também caminhe para o lado amoroso, caminhe para um lado afetivo, pode ser. Mas eu sinto aqui muito uma energia de filhos e pai. Talvez algum filho ingrato, algum filho aí que de alguma forma não quis seguir os teus conselhos, de alguma forma não quis seguir a tua experiência, achou que era pegação de pé, e agora essa pessoa aí está colhendo frutos que foi ela mesma que plantou. E aí a Padilha pede que eu te avise, pede que eu te fale, que independente que se você é pai, se você é mãe, eu sei que é sangue do teu sangue, eu sei que às vezes pode te doer, mas é muito importante que você não se sinta culpado. As decisões foram únicas e exclusivas dessa pessoa. Não foi você que decidiu por ela. Até porque você tentou dar o melhor que você podia. Você tentou fazer o melhor que você podia. Aqui o oito de ouros. Você tentou dar uma estrutura. Você tentou de alguma forma mostrar aqui um caminho de capacitação, talvez um caminho de estudos. Não sei se de repente que você colocou essa pessoa aqui em cursos, você tentou de alguma forma abrir o caminho dela, abrir a mente dela para que ela evoluísse, para que ela crescesse. Mas essa pessoa escolheu um outro caminho. Um caminho que agora ela está penando. Sabe? Um caminho que agora que tem sofrimento. Sabe? A vida dela poderia ser diferente realmente. Ela poderia estar aqui, ó, tá com prosperidade, tá com caminhos abertos, tá trabalhando com algo que se sentisse feliz, com algo que se sentisse realizado. Só que essa pessoa, ela preferiu de alguma forma aqui algumas aventuras. Essa pessoa, ela preferiu de alguma forma seguir um outro rumo, um outro caminho. E agora ela tá colhendo os frutos. Então a Padilha fala que para você, não fica se culpando, não fica achando que é porque você deixou de fazer algo, sabe? De alguma forma, é como se agora essa pessoa que ela tivesse muito na defensiva, sabe? Ela tá aqui passando por um momento e vivendo um momento que dentro da cabeça dela, que é um momento de defensiva. De alguma forma, ela agora acumula aqui alguns cansaços aí, algo que deixou ela realmente numa fase de muito desgaste, sabe? Essa pessoa, ela, posso até te falar assim, que ela, como é que fala? A gente procura o que a gente colhe, mais ou menos. É, né? Eu, já que procurou, agora eu tô colhendo, sabe? Se você conseguiu me entender. Então essa pessoa, ela procurou, ela tanto procurou que ela achou. Só que agora ela cansou de tudo que ela também tá vivendo, ela cansou dos erros, ela cansou de tanto mal que ela fez para ela mesma, só que agora ela tá querendo de alguma forma responsabilizar alguém. E pelo que a Padilha traz aqui, uma das pessoas que ela tá querendo responsabilizar é você. E existe muito forte aqui para mim uma energia de pai e mãe, tá? Como se você fosse o pai ou a mãe e você de alguma forma está sendo aqui culpado ou responsabilizado por algo que o teu filho ou tua filha agora tá agindo e tá fazendo. Mas é como eu digo, são leituras gerais no YouTube, então pode ser que para alguns de vocês isso aqui também se encaixe no teu lado amoroso. Inclusive, eu pedi só um comentário, né? Então eu queria pedir para vocês compartilhem comigo aqui embaixo a experiência de vocês. Contem aqui se essa experiência está sendo realmente aqui entre pais e filhos, ou se isso aqui está sendo para você
alguém aí na tua vida que foi ligado ao campo amoroso. De repente, alguém que você se envolveu, alguém que você foi casado ou que você namorou, que essa pessoa aí agiu de muitas formas erradas. Porque realmente aqui eu vejo alguém com caráter muito duvidoso, sabe? Alguém que, com caráter. Eu não vou falar que é caráter narcisista, porque não é o que eu vejo aqui. Eu vejo muito mais que um caráter realmente duvidoso. Uma pessoa, para não dizer sem caráter, tá? Mas alguém que viciado em mentiras, alguém viciado em fazer as coisas sempre pro caminho errado. De alguma forma, existem bloqueios emocionais aqui também, sabe? Eu não posso negar que tem muito conflito interno, talvez externo, muita coisa que talvez você tenha que resolver, talvez algumas decisões aqui que vão ser necessárias, talvez você vai precisar fazer uns cortes aqui, se afastar de algumas pessoas nesse momento. A Padilha pede que você se afaste sem culpa, que você se afaste pro teu bem, que você se afaste para que você escolha realmente a tua paz, que você escolha realmente aqui cuidar do teu psicológico. Essa carta que ela fala também um pouquinho sobre silêncio. De alguma forma é necessário que você faça um pouco de silêncio, que você não tente justificar, sabe? Não é culpa sua. A Padilha fala muito que não é culpa sua. Essa pessoa ela quer responsabilizar por coisas e atitudes que ela teve, tá bom? Mas não é culpa sua. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido essa leitura, gente. Eu já vou logo pro baralho cigano agora. Normalmente eu faço sem pressa, eu deixo rolar muito mais o vídeo, né? Mas a minha garganta realmente tá doendo muito. Mas eu quero encerrar essa leitura aqui, porque daí eu fico com vídeos. Talvez eu precise gravar só mais uma para domingo, ou para segunda, eu vou confirmar aqui certinho no meu cronograma. Mas aí eu consigo descansar, aí voltar a minha voz intacta para semana que vem eu tô aqui firme e forte para vocês. Peço muito, comentem bastante, gente, comentem bastante e me ajudem para o meu canal crescer. Tenho a meta de chegar em 15 mil pessoas até o dia 16 de agosto, então estou me esforçando bastante para chegar lá, vou conseguir. Em nome de Maria Padilha. Vai dar tudo certo. E outra, me perguntaram por que eu só falo de Maria Padilha, né? Eu já falei num vídeo passado, mas como sempre tem gente nova chegando no canal, eu vou repetir. Maria Padilha foi a entidade que transformou a minha vida, tá? Então eu prometi pra ela que o dia que a minha vida fosse transformada, eu falaria dela pro maior número de pessoas possível. E por isso que eu criei o canal, tá? É pra falar que Maria Padilha realmente transformou a minha vida. E por isso esse canal ele é dedicado a ela. Eu carrego comigo Exu Gato Preto e Maria Padilha da Calunga. São as duas entidades que eu tenho na minha vida. Às vezes eu até falo um pouco também sobre Exu Gato Preto. Eu pretendo criar um canal de signos, onde eu vou fazer leitura para signos, e lá provavelmente eu fale muito mais numa energia do Exu Gato Preto, tá? Mas esse canal aqui, ele é de Maria Padilha, ele é para ela. Bom, vamos lá então, Padilha, falando no teu nome maravilhosa, eu te peço que a senhora me traga 5 cartas, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa que precisa ficar sabendo, que a senhora quer falar no vídeo de hoje. Que assim seja, e que assim será. Como sempre eu corto, escolho o montinho da esquerda. A carta das nuvens. Existe aqui muitas coisas encobertas, realmente aqui na tua cabeça. Tem muitos pensamentos, sabe? A tua cabeça está aqui muito tumultuada. Tem muita coisa que você quer se livrar, você realmente quer ficar em paz. Engraçado que eu olhei para cá e meu olho veio bater logo aqui, ó, no ás de ouro, sabe? Falando que realmente que você quer seguir em frente, você está buscando aqui um recomeço, você de alguma forma está buscando novas oportunidades. Eu olho para cá e eu vejo ele soprando, então eu vejo essas nuvens saindo aqui do teu caminho, saindo aqui da tua vida. As coisas realmente começando a fluir. Essas nuvens aqui, elas vêm te pedindo aqui para você, fique em paz, fica com o teu coração em paz. Pare de tentar se justificar, pare de tentar ficar pensando onde foi que você pode ter errado, em que maneira que você pode ter errado. Se realmente para alguns de vocês aqui é ligado a filho, talvez você pensando em que parte da educação que eu possa ter errado, a Padilha diz não é culpa sua, tá? Tira isso aqui da tua mente, é muito mais que uma questão de caráter realmente do que culpa sua. Não adianta, essa pessoa ela vai culpar você, ela vai culpar todo mundo, até o dia que ela der conta de chegar talvez no fundo do poço e entender que realmente foi tudo culpa dela mesmo, sabe? Não dos outros. Ninguém obrigou ela a fazer nada do que deve ter feito. A carta da aliança. Bom, nessa parte da leitura eu vou pedir para a Padilha me confirmar com mais uma carta. Vamos lá. Se para alguns de vocês aqui vem ligado ao lado relacionamento,
se você ainda está se envolvendo com essa pessoa, aqui se faz parte de relacionamento, tá bom? A carta da Torre, eu olho para cá e eu vejo realmente um desmoronamento, eu vejo realmente um fim, algo aqui acabando. Então, se de repente você está se relacionando com alguém que nesse momento está jogando a culpa da relação em você, se essa pessoa está dizendo que a relação fracassou por culpa sua e está tentando te responsabilizar por todos os erros, por todas as coisas que deram errado, que a Padilha fala que você realmente se afaste dessa pessoa. Você decida por encerrar esse ciclo. Não permita mais que essa pessoa continue fazendo lavagem cerebral aí na tua cabeça, mexendo no teu psicológico, sabe? Derrubando, cada vez mais afundando você, talvez cada vez mais te colocando em depressão, cada vez mais fazendo você se sentir culpado ou culpada. Essa carta da aliança, ela confirma que existem algumas pessoas aqui nessa leitura que realmente isso aqui pode sim fazer sentido por um lado amoroso. Se isso aqui for pai e filho também, essa aliança, no caso, esse vínculo aqui entre você, se você tá precisando deixar ir, deixa aí, sabe? Deixa. Talvez lá no futuro, quando esse filho, essa filha aí tiver com mais idade, com mais maturidade, pode ser que essa pessoa queira te procurar para uma conversa. E aí você vai entender lá na frente se você está pronto ou pronta para um perdão, se você está pronto ou pronta para uma conversa. Mas não tenta provar aqui, como é que fala, os teus motivos. Não tenta provar ou se justificar, sabe? Não é culpa sua. A Padilha frisa muito isso aqui na minha mente. Não é culpa sua. A carta da chave. A carta da chave é essa abertura aqui, esse novo começando, tá? Você agora, daqui pra frente, você vai conseguir seguir em frente. Muito desse peso que você carrega aqui com você, a Padilha diz que começa a aliviar. Acabei de me lembrar agora, me veio aqui na minha mente até um e-mail que eu recebi esses dias. Eu vou procurar ali depois para ver quem foi exatamente a pessoa que me mandou um e-mail. Tá, mas acabou de me vir uma pessoa aqui agora na minha cabeça, aqui com essa leitura. Primeira vez que isso aqui acontece no meu canal, assim, de fazer uma leitura e vir alguém muito fixado aqui na minha mente. Uma abertura de que agora você consegue deixar o ciclo aí se encerrar e as coisas se abrem para o novo, você se abre para o novo, você entende que a culpa não foi sua e você agora começa a caminhar em direção ao futuro e você permite também que essa pessoa caminhe e que ela vá aí viver a vida dela, realmente. Você abre e começa aqui, ó, mais paz, mais felicidade, muito mais alegrias, você tirando aqui um peso de cima de você. Esse peso, ele sai de cima de você realmente. Você começa a viver com um pouco mais de leveza. Entenda que não é culpa sua, não foi falta de educação, não foi falta de ensinamento, não foi falta de prover as coisas para essa pessoa. Aqui atrás eu falei, né? Talvez alguns de vocês aí tentaram dar casa, dar estudo, dar uma condição financeira melhor, mas realmente não quis, sabe? Não aceitou. Então a Padilha fala para você, entrega para o universo, é uma questão de caráter, não se culpa pelas dores aí que você está carregando. E peço para você, se a leitura fizer sentido para você, comenta aqui embaixo, compartilha comigo, para que eu entenda que realmente Maria Padilha conseguiu chegar até você e fazer com que a leitura te encontrasse. E eu peço para vocês, se a leitura não faz sentido para vocês, lembrem, tá? É uma leitura no YouTube, é uma leitura geral. Aqui são aconselhamentos, são direcionamentos. Eu estou tentando o máximo que eu posso com as leituras e com Maria Padilha. Maria Padilha ela tenta despertar o que é de melhor dentro da gente, o que é de melhor dentro de nós. Detalhes mais precisos são em consulta particular. Então, se a leitura do vídeo de hoje não ressoa para você, entrega para o universo, deixa um comentário de carinho aqui para quem está passando por essa situação, deixa um comentário de apoio para quem está passando por essa situação. Só peço que respeitem nos comentários, tá bom? Porque assim, ó, gente, pessoas que não respeitam nos comentários, eu excluo o comentário ou então eu coloco a pessoa em banimento, daí a pessoa fica falando sozinha e ninguém mais vê. Aqui é um canal onde a gente acolhe as pessoas, a gente se ajuda, tá? Se lá fora todos apontam um dedo pra gente, se lá fora todos criticam a gente, aqui a gente se ajuda. Eu tento trazer as mensagens para que as mensagens de alguma forma ajudem as pessoas. Então, quem não tiver respeito no comentário, entenda, vai ter vezes que a Padilha vai falar com vocês, vai ter vezes que a Padilha vai falar com outra pessoa. Se no vídeo de hoje não está falando com você, a única coisa que eu peço é respeito. Ou então que você, se for uma pessoa que está buscando evolução, deixe um comentário aqui de amor, um comentário de apoio também para quem está passando por essa situação. Tudo bem? Gente, eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava falar com essa leitura. Eu acho que ela foi bem clara. Foi uma leitura aqui muito, muito objetiva. Ah, engraçado aqui, ó. Eu falei muito, frisei muito a questão de filho, né?
a carta da cegonha aqui embaixo no fundo do deck. Mas assim, eu acho que eu consegui ser bem claro, bem verdadeiro aqui na mensagem. Ela veio, a Padilha trouxe uma mensagem muito clara, muito objetiva. Eu consegui transpassar essa leitura para vocês. Então acho que eu nem tenho mais o que acrescentar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, fica só mais um pouquinho comigo. Preciso daquele meu recadinho final de sempre. Se você está gostando das minhas leituras, se você gosta do meu canal, se de alguma forma já te ajudei, Maria Padilha já te ajudou de alguma forma, e você quer incentivar para que eu continue, que eu vá avante, que o meu canal ele continue firme e forte, cada vez chegando a mais pessoas, que ele cresça verdadeiramente, te convido a se tornar membro do meu canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, tem 2 valores, são bem acessíveis. Ou então, se você não quiser se tornar membro do canal, vocês podem fazer doação através do Pix. A chave Pix é herdeirodamagia@gmail.com, que é o mesmo do meu e-mail. Através do Pix, vocês podem doar o valor que vocês sentirem no coração de vocês. Eu só peço que sejam números ímpares, então sempre como 1, 3, 5, 7 reais. Façam como o coração de vocês mandar, conforme as condições de vocês, conforme vocês podem. Quero muito agradecer, inclusive, as pessoas que estão doando para o meu canal, que estão me ajudando. E eu, como forma de gratidão a vocês, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E esse caderno aqui, todos os dias eu faço minhas orações e eu peço que Padilha abençoe, da mesma forma que ela transforma a minha vida, que ela abençoe as pessoas que estão aqui me abençoando. Então eu coloco os nomes aqui. Se você quer fazer parte do caderno da Maria Padilha nas minhas orações, pode fazer a doação que você quiser, gente. Às vezes R$1 só, que para você não vai fazer diferença nenhuma. O teu nome já vai estar aqui, eu já vou te abençoar e você vai me abençoar muito também. Então é isso, quero agradecer vocês. Se querem fazer uma pergunta, eu coloco o nome dos membros aqui na tela, sempre no final do vídeo. E eu perguntei no vídeo passado e vou perguntar nesse aqui também. Vocês querem que eu coloque durante a semana, no caso, o nome das pessoas que ajudam com o Pix também? Eu posso fazer tipo assim, ó, Pix da semana. E aí eu coloco as pessoas que fizeram doação para o nome aparecer aqui na tela também. Se vocês quiserem, coloquem aqui no comentário. Eu tô aberto a sugestão, eu tô aberto. Assim como quando as pessoas me enviam um e-mail ou entram em contato comigo através do Instagram, dando sugestões para o canal, como fazer isso, como fazer aquilo, eu sempre tô tentando acolher. Eu tô aqui para aprender também, para melhorar sempre, tá bom? Então, deixo um beijo no coração de todos. A gente se vê amanhã às 18 horas em mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Beijo, tchau, tchau.